Fala, torcida do Palmeiras, chegando com muita informação nesse vídeo do Verdão. Chega mais, te atualizo do mercado da bola do Palmeiras. Marlon Freitas e Fabinho no Verdão. Chega mais, temos o corte aqui da mídia esportiva. Vamos dar uma olhada no programa F-Show da ESPN Brasil. Também quero deixar os créditos, link na descrição. Bora dar uma olhada aqui nas últimas informações do Palmeiras neste Natal agitado no Verdão. Também quero aproveitar para desejar um Feliz Natal para você, meu querido amigo, amiga palmeirense. Vamos lá para as informações do Palmeiras neste Natal. Simbora pro vídeo. Comente aqui se você gostaria de ver Marlon Freitas ou Fabinho no Verdão. Deixa o seu comentário. Todos os dias, notícias do Palmeiras aqui no canal Verdão React. Deixa o seu like e vamos pro vídeo. Ô, Natália, Marlon Freitas. Ajuda, hein? Bom jogador. Boníssimo jogador. Te gusta? Muito. Eu acho que ele tem uma capacidade, não só defensiva, mas ofensiva, que a gente viu isso em alguns momentos. Óbvio que o Botafogo nessa temporada deixou a desejar muito pelo contexto da estrutura, de como foi o planejamento. Já falou muito aqui disso. Mas o Marlon Freitas, ele tem uma capacidade, uma leitura de jogo que é importantíssimo hoje no futebol moderno, né? Aquele volante classudo, o cara que sabe jogar um pouco mais avançado se precisar, tem qualidade de passe. Se a gente pegar os melhores momentos do Marlon Freitas, a gente vai achar alguns passes importantíssimos ao longo desse processo dele dentro do Botafogo. Então, eu acho um ótimo jogador. Para o Palmeiras, boa notícia. Para o Botafogo, se sair, péssima notícia. E o Palmeiras tem perdido esse tipo de jogador, tem encontrado boas soluções, mas tem perdido na sequência ali da janela, né? E agora, para o Aníbal, tem que buscar esse cara. É o foco, parece que agora o foco do Palmeiras é buscar esse cara. O Aníbal não tem a capacidade que tem o Marlon Freitas de passe, né? Com a bola principalmente, não. Assim, o Palmeiras deve estar imaginando, deve estar apostando que o Emiliano Martínez vai subir o nível, vai melhorar, porque esse é um jogador mais de marcação, mais um camisa 5. O Marlon pode ser um camisa 5, mas o Marlon vai muito bem como um segundo jogador de meio campo, chegando mais à frente. Como diz o Prat, faz lança jogar, né? muito bem. E o Palmeiras é um time, como trabalha muito rapidamente com a bola em muitos momentos, um jogador que lança bem, que tem muita capacidade de inversão de jogadas, como tem o Marlon Freitas, um jogador que é muito importante para o sistema do Palmeiras, né? Tem o Palmeiras que deve recuperar, ou deve estar contando já com o Lucas Evangelista para começar a temporada. O Evangelista estava muito bem quando machucou. Esses jogadores de meio campo do Palmeiras... Esse triozinho aí que você imagina? Tipo, com o Andréas... O Andréas... o Evangelista e o... Eu acho que a negociação com o Marlon não deve ser tão fácil assim, né? Eu ia falar. O Marlon, Botafogo... Abrir mão assim certamente facilmente. deve estar pensando nele mais 10 pro ano, né? Como time titular. Não, o Marlon, pra mim, ele só faria algum sentido. O movimento de saída do Marlon no Botafogo, você parar pra ver quem é o Marlon dentro do Botafogo, dentro e fora de campo, esse movimento ele é até preocupante. Ele só faz sentido se você está precisando se desfazer de algo para corrigir algum problema de caixa, algum problema de fluxo. Porque é um cara fundamental no time. Muito. O time do Botafogo passa pelo Marlon Freitas. Não é que um cara está escanteado, o Martin Anselmo chegou, falou que não quer contar com ele, o Marlon Freitas é um capitão de título de Libertadores. É um cara vencedor. É um cara que o Botafogo foi contratar antes mesmo dele poder jogar no Botafogo. Ele ficou, acho que, se eu não me engano, 6 meses no Atlético Goianiense, já negociado. É um cara que, assim, tem talvez muito... a torcida não vai deixar sair tão fácil assim como na janela do ano passado. Eu acho que a torcida já deu o que falar, né? Sendo atropelada em alguns processos ali. Porque o Marlon, para mim, ele só entraria nesse balaio de saída ou para troca, ou para corrigir alguma questão ali financeira, ou para cobrir algum buraco, porque é um cara muito importante ainda no grupo do Botafogo, cara. Muito importante. E o Botafogo tem uma situação que é jogar essas primeiras fases de Libertadores, que você começa a definir o ano em fevereiro já. Exato. Né? Então, mas ano passado não foi assim que começou o ano, né? Então, tem tudo isso aí. Não, em 2024, entre aspas, 3 meses ou 4 meses o Botafogo não aproveitou, mas chegou o Arthur Jorge, fez o trabalho que fez, com um elenco muito bom. Contratou gente também na janela. Mas precisou salvar aquele começo lá contra a Red Bull. O começo lá foi... Exatamente. Então, assim, se o Botafogo negociar o Marlon Freitas para um concorrente de Libertadores, de brasileiro como é o Palmeiras, não sei como que vai ser a reposição, se vai ter reposição. O nome é muito interessante. Se o Palmeiras contratar, é uma bela contratação. Mas o Botafogo em fevereiro já tem Nacional de Potosí, depois vai ter Argentinos Júniors ou Barcelona de Guayaquil. É uma chave dura para o Botafogo chegar aos grupos da Libertadores. Então, assim, negociar o Marlon Freitas no começo do ano, perder o Marlon Freitas nos 2 primeiros meses do ano, que podem definir o semestre todo para o Botafogo, seria uma perda e tanto, hein? Para o Palmeiras seria uma contratação muito boa. Acho que esse ponto de ir para o Palmeiras também, que é um concorrente direto... É isso, assim, tem que pensar em reposição. Um cara com uma característica semelhante a ele no mercado. Botafogo, acho que é um time que, a depender do que o seu novo treinador falar, pode ir para o mercado em busca dessa peça. Dispõe de condições financeiras. Teria que ser um valor muito assim, mas muito bom no caso de falar, pô, não dá.
Não dá para dizer não, isso vai me trazer algo que eu possa investir em 2 peças aqui. E tem uma questão aí do jogador também. O jogador, a gente não sabe, eu não tenho essa informação, alguém tem? Eu acho que ele quer ficar no Botafogo, ele tem uma baita identificação com o Botafogo. Então, eu acho que depende muito desses critérios, assim. Eu não sei se foi ventilado algum outro nome lá no Palmeiras, porque por conta de... Volante? Era o Fernandinho, não, o Fabinho? Como é o nome dele? Fabinho, o Fabinho, mas o Fabinho não quer sair de lá, né? O Fabinho não quer sair do Al-Ittihad, né? Ele falou que é bem complicado, porque o Fabinho... E aí é um outro... Ele é aquele modelo de contrato do Al-Ittihad, quando ele sai da Europa para ir para lá... Que é absurdo. Vai para lá fazer o contrato que não se faz no futebol mundial. Então, acho que de volante que eu lembro seria esse, né? Não lembro outro nome ventilado em relação ao Palmeiras, não. Fabinho Liverpool, né? O Fabinho Liverpool que sai da... Isso. Esse daí. Da seleção brasileira, porque o Aníbal Moreno, a saída do Aníbal Moreno, o Palmeiras, entre aspas, recuperou o investimento. O Palmeiras contratou um jogador que veio do Racing e o River vai pagar ao Palmeiras o que o Palmeiras pagou ao Racing. O Palmeiras tinha uma preocupação de não sofrer um prejuízo pela passagem do Aníbal Moreno. Elas por elas, né? Então ficou assim, o que eu paguei, eu vou receber agora na negociação. E é uma posição, o Aníbal não terminou, o Aníbal foi mal em 2025, ele teve uma queda muito grande, uma posição que virou para o Palmeiras, numa reta final, do Bruno Fux jogar de volante. Que é um zagueiro que virou volante num elenco que tem uma fartura de opções em quase todas as posições. Então, assim, me parece que virou para o Palmeiras, assim, um plano A, um ficha 1, que encontrar meio-campistas ali, né? Vai ser o Emiliano Martins para começar o ano? Deve ser. Evangelista, se recuperar, volta em qual nível? Então tem essa dúvida em relação ao camisa 5, camisa 8 do Palmeiras para começar a temporada. Tem que ser essa prioridade do Palmeiras, vocês veem? Acho que sim. Acho que talvez seja uma posição que cause um pouco mais de dúvida em relação às outras. Para 2025, então, para 2026, então, o foco seria mesmo esse meio-campo. Porque em dados momentos dessa passagem do Abel, desses momentos bons do Abel, tinham volantes que participavam muito dessa primeira construção, qualidade no passe, a saída do Danilo deixa o Palmeiras num vácuo absurdo ali. Danilo que joga com o Marlon hoje, né? Até conseguir encontrar um substituto para ele demorou. Para o time se ajeitar ali. Então, a gente viu a saída do Evangelista, que vinha num processo muito bom. O quanto o Palmeiras tentou se readaptar ali com algumas opções. Então, a estrutura de time do Abel normalmente passa por um volante que tem muita qualidade na saída de bola. E até mesmo, como o Prats falou, essa questão da inversão, qualidade de fazer, mandar um abraço para o nosso bigode, o passe de ruptura, o cara que consegue fazer esse passe, negócio aí. que vai lançar o cara e vai conseguir fazer o gol. Então... É difícil, é um baita nome, mas eu não acho que a negociação vai ser fácil, não. O pessoal no YouTube aí, Pedro, tá falando do Marlon Freitas aí, os caras estão aprovando. O torcedor do Botafogo não vai aprovar nunca isso aí. Eu tô tendo um certo Mas sabe que o Marlon Freitas já viveu no Botafogo? Acho que o Pedro talvez até tenha um conhecimento de causa acima do meu. Uma relação meio que assim, de amor e ódio. Ele já foi muito idolatrado. 2024, o que ele jogou no Monumental de Nunes com 10 jogadores, veio de zagueiro, participou do lance do gol, aquele título do Botafogo, aquela participação do Marlon Freitas, aquilo foi espetacular. Né? O que ele jogou também no Brasileiro, ele e o Gregory, né? Uma dupla que deu muito certo. E no Botafogo ele já viveu outros momentos que, assim, ele meio que virou um símbolo de que, tá vendo? O time parece um pouco indolente, o time parece que o Marlon Freitas não vai. Mas na temporada anterior, ele viveu tudo, né? 23, ele viveu a desmontada, né? Ele viveu quase título, que não era título, era frustração. Ele viveu aquela época que a todo momento, lembra? Toda a coletiva era perguntado, Botafogo não superou 23, os jogadores se incomodavam com isso, até que ele vira o símbolo da conquista de 24. Esse Yuri, que o Palmeiras tentou aí do Atlético Goianiense, era um jogador que ele ia ficar entre base e profissional. Certo. Ia trabalhar no profissional, como os jogadores da base têm feito hoje. Eles iam medir a temperatura. Eles treinam no profissional e atuam... o Luigi, por exemplo, joga pelo sub-20, vai profissional. Não joga nos dois, não. Então não joga. Fica trabalhando é um jogador híbrido, como é a palavra da moda hoje. Treina com o profissional, mas joga mais com o sub-20. Isso, exatamente. O Luigi, o Thales, essa molecada fez isso, entendeu? Tem que poupar 15 titulares, ele tem chance de ser titular no time de... Ou então ele vai compor no banco. Desculpa, por favor. Então não é uma contratação só pra base, porque o contrato dele era de 1 ano até dezembro, só que ele já tá no limite da transição. Então você tá contratando um jogador pro profissional, praticamente. É uma última avaliação. O cara ia entrar pra ser testado. Então isso é uma loucura. Eu falo, quer dizer, o tal do Riquelme Felipe, que o Zenit quer, que não sei o quê... Todo mundo quer, isso não joga no Palmeiras. Isso aí não tem chance. Aí o Eric Belé, que é um fenômeno, a multa de 600 e não sei quantos milhões pra...
não joga. Aí você tem o tal garoto Eduardo, 16 para 17 anos, praticamente a idade do Estevão, ninguém fala nada. Aí tem um outro, o Vinícius, que é um camisa 10, que é ótimo no Sub-17, que eu vi o jogo dele no final do ano agora. Final do ano. Agora, semana passada, no jogo contra o Fortaleza, o Palmeiras perdeu pra variar nos pênaltis, né? A Copa lá eu esqueci o nome do torneio. Mas ontem foi no Distrito Federal, fez no Gama, inclusive, o jogo. Moleque bom de... Você vê que o moleque sabe jogar. Sabe aquele jogador... Porque o jogador da base, quando ele é diferente, você vê no toque de bola. Menino é bom de bola. Ninguém fala um A dessa molecada. Ah, mas tem só 17. E daí? Qual o problema? É bom? Capital Sub-17. Isso, Copa Capital. Fortaleza ganhou, né? Ganhou, Fortaleza. O Fred era o técnico, né? O Fred era o técnico, exatamente. Primeiro título do Fred, o Fred Chaves. Então, assim, cara... Não é possível que, com tanto jogador minimamente promissor, você não vai gastar R$1 na contratação. Você vai pegar a possante revelação de um gol na Série B. Um gol na Série B do Atlético Goianiense. Isso é um tapa na cara do João Paulo Sampaio, de todo mundo que tá na base, né? Sabe o que me assusta mais com isso? Quando você ouve que o Cruzeiro fechou com o Vitão, não vou discutir o Vitão, tá? E já do Palmeiras... Parece que tá fechando com o Gerson também. O Cruzeiro está... A negociação do Gerson, o Cruzeiro tá negociando o Jonathan Jesus. É Jonathan Jesus, né? Isso, zagueiro. Jonathan Jesus. E o Cruzeiro ofereceu 15 milhões e o Zenit quer 20 milhões e mais o zagueiro. Estão negociando. Estão negociando. Meio termo aí, acabou. Então, é isso. Não é nem a questão de quem é. A questão é a mentalidade e o momento. A impressão que dá que o Palmeiras é de férias. A impressão que dá de chegar alguém no Palmeiras, eu preciso falar com a presidente, não tá, o diretor de futebol não tá, o treinador tá em Portugal, e para com o pipoqueiro na porta ali, que é o cara que cuida da lojinha do clube, ele responde, porque, cara, é bizarro. Quer dizer, o Flamengo, no Tati, de novo, falando do Castelão da outra vez, né, que interessa, eu não vou discutir, eu repito. Se é bom ou não, mas os caras estão trabalhando. Isso, eu não vou discutir o jogador. Né? Eu estou discutindo a mentalidade e o momento de diretoria. Isso. O Palmeiras está dizendo que vai buscar 4, 5 jogadores específicos para poder acertar o elenco. Quem é que está buscando hoje? O torcedor do Palmeiras, ele não está bravo só com esse momento do Corinthians ganhar título, ele não está bravo com o momento do Flamengo campeão brasileiro e campeão da Libertadores. É que no Palmeiras as coisas não são... muito eles acham que a coisa tá legal, né? Eles acham que a coisa tá legal. Se você pegar, por exemplo... Aqui no Sem Firula, pra quem acompanha a gente, toda a galera aí, ó, Ana Lúcia, Antônio, Pedro, todo mundo ligadinho, sabe que o Facincani, o Alex Miller já estão falando, criticando nessa postura de contratações do Palmeiras no mercado há muito tempo. Que não é novidade, né? Não é novidade, né? E justamente agora, você vê dois nomes em que o Palmeiras se mostrava interessado, tanto o zagueiro Vitão quanto o Gerson, e eu acho que o Gerson com um peso ainda maior pelo jogador que ele é, o Cruzeiro pode levar. Né? Então, mais uma vez, é bater nessa tecla de que o Palmeiras ele tem condições para fazer contratações melhores, porque ele hoje é um clube bem estruturado, ele tem a condição financeira, mas não quer por causa do dinheiro. Ó. No Palmeiras, a questão do Gerson, a alegação foi essa. É um jogador caro. E aí vai bater de frente, que o que o Facincani tá dizendo aqui há meses, que quando você traz o jogador pronto, que chega e joga, ele é caro, mas ele resolve. E lá na frente ele traz o quê? Traz títulos. Não mais Gerson. Não, eu quero buscar o Zé da Silva, com todo respeito ao Zé e ao Silva, que joga no Madureira, que tem 19 anos. E ele eu posso revender. Ele pode ser. O pode no futebol é muito relativo. Pode. Gerson mete a cabeça que pode. Eu não condeno. O Palmeiras até pode, mas nem anuncia, nem divulga. Traz e bota na base pra treinar e se der certo, coloca e fala, muitas vezes, né? Beleza, tudo bem. E faz um equilíbrio, né? Você traz esse jogador do pode, mas você traz jogador pronto também. Exato, não pode tratar esse tipo de negociação como se fosse assim, olha, o Palmeiras está se movimentando no mercado. Trouxe a revelação do Dragão que fez um gol na Série B. Putz grila, cara, pra não falar outra coisa. Você pode trazer o cara, tudo bem, se lá detectaram, se os analistas de desempenho do Palmeiras que trabalham Steve vendo Wonder, o Bocelli, o Magela e o Steve Wonder estão lá, vendo os caras, trazem e botam na base pra jogar. Cara, beleza, quer tentar, quer gastar dinheiro na base, gasta, tenta e ok. Mas, cara, não deixa de olhar o que tá acontecendo no cenário do futebol, não deixa de olhar o que houve em 2025, pra também ter um pouco até de empatia com o torcedor. Que fica bravo, com razão. Não é nem bravo, cara, tá sofrendo, cara. Não, mas fica bravo, porque parece assim, engraçado. O cara sonha com o Gerson.
Desde a saída do Richard Rios, cara, ficou um buraco. Foi 2 meses, mais ou menos, que Facincani falou aqui do Gerson. O Palmeiras tinha interesse, blá, 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 blá. Porque ficou um buraco ali sem o Richard Rios. Os firulentos, como fala a Lelê. Sem firuleiros. O Palmeiras tá de olho num cara que chega e resolve. Vai mudar, vai mudar. Vai mudar o patamar. Precisa, cara. Aí o Palmeiras solta que não quer mais. Porque é muito caro. Preço, e aí vem no dia seguinte a notícia. Já se sabia desde o primeiro dia que custa tanto. Não interessa no Yuri. Aí é pro Alex fala. Será que eles queriam o Yuri por causa do Yuri Alberto? De repente é um novo Yuri igual o Yuri Alberto? Eu fui sonhando. Não dá, cara. O cara sonhou que ia passar a noite com a arriscada, acordou com a Dercy Gonçalves. Porra, não dá pra você pensar a vida assim. Não dá, gente. Aí a torcida do Palmeiras é chata, é amendoim, você entendeu? E surge mais um concorrente no mercado, né? Porque a gente falava aqui que a rivalidade entre Palmeiras e Flamengo, que ela se acentua cada vez mais dentro de campo, são os times que brigam aí pelos principais títulos, ela já começa extra-campo, nessas contratações, nessas disputas e tal, né, pelos jogadores. Já desde o ano passado. Agora surge o Cruzeiro também aí. Isso, né, por fora e correndo bem. E você pega o trio de ferro aqui em São Paulo, qual é o time que está há mais tempo sem ganhar um título? Santos. É o Palmeiras. O trio de ferro. Palmeiras, Corinthians e São Paulo. É o Palmeiras. É isso aí. O Palmeiras foi campeão em 23 do Brasileiro e 24 mas paulista. o São Paulo... O São Paulo Não, ganhou... o São Paulo ganhou a Supercopa no Rio de Janeiro. Ganhou a Supercopa. A última. E o Corinthians ganhou agora. Porque foi 22, né, a Copa do Brasil. 23. 23? Ah, mas São Paulo e Palmeiras se equivale. Uma Supercopa foi em fevereiro, o foi em abril. Não muda nada. Tá igual, vai. Palmeiras e São Paulo estão iguais ali na fila. Cara, que beleza. Só que São Paulo não tem grana pra contratar. Sim, exatamente. Não dá, hoje não dá pra você comparar. Não adianta vir com esse discurso de que é o time ajustado economicamente, que investiu pensando no futuro. Cara, o Palmeiras não é banco, embora a gente saiba que a presidente do Palmeiras pense como banqueira e não como torcedora um pouco, porque é preciso ter esse equilíbrio de saber o que é torcer, o que é oferecer ao treinador um time mais forte. O treinador também me parece ser passivo em relação a isso, conivente com esse tipo de contratação, porque passa a imagem de que ele não gosta de lidar com jogadores que possam tirar o seu protagonismo dentro do clube, né? Ele quer sempre ser o cara que tem tudo sob o seu comando, ele quer controlar todos os jogadores, e tá certo como técnico, mas ele parece ter medo de trazer um cara que possa se tornar maior que ele em termos de nome, de peso, né? E aí, quando ele constrói esse tipo de jogador dentro do clube, chega uma hora que ele tira. Bom, ele acertou quando contratou o Richard Rios, que veio do Guarani, sim, que foi uma aposta legal, bacana, só que, como eu tava começando a falar aqui... ele errou também. Errou Se você bastante. fizer um balanço de quantos jogadores chegaram foram, né? e deram certo e deram errado... ficou no meio de campo ali no lugar do Richard Rios. Seria o Gerson, né? O Richard Rios também, há muita controvérsia. Eu nunca fui entusiasta do futebol dele. De verdade. Ele era guerreirão, né? Não, o que não pode acontecer... Bom jogador. Ele teve um poder de revenda. Ponto. Ganhou dinheiro com ele. Mas assim, o que o Abel não pode fazer, o dinheiro não é dele. Xingado a torta roda. E ele indica 3, 4 caras. Por exemplo, o Micael ficou no Palmeiras 8 meses ou 9 meses, que ele chegou no começo do ano, né? Uma temporada. Aí o Micael chega, que foi a indicação do Abel. Ele não sei se foi indicação, mas ele aceitou. Não, tava na lista que ele passou. Ele passou uma lista que agora no final dele ele passou outra. Aí veio o Palmeiras contrata. Aí não dá certo, ele fala assim: pode liberar, pega outro. Então, não é porque você tem dinheiro que não é seu, fora, né? Você vai ficar jogando dinheiro desse jeito. E até porque não é o Sousa, o Palmeiras foi atrás do Sousa 3 vezes a pedido do Abel. Sim. Enquanto não contratou o Sousa, você sabe disso. Assim, igual o Facundo Torres. Igual o Facundo Torres. E aí, quem que tem que... Agora ele não quer liberar os dois. Ele não quer liberar os dois por qual motivo? Números para ficar ele não tem. Porque falam tanto de números. Ele fala que ele acha que os dois têm ainda espaço para progredir, para melhorar, para crescer e acontecer no Palmeiras. Ou será que é isso? Que o fato dele ter indicado e não querer reconhecer que são mais dois que ele indicou e que não deram certo? Sim, claro que é, óbvio que é. Porque o cara vai ter que justificar 25 milhões base de investimento, que pode ser muito maior com as tais metas a serem cumpridas, que foram jogados fora. Simplesmente de novo no lixo. Isso é uma aberração. Isso é uma aberração. Que é o que eu falei. Quando a gente vê esses dirigentes e conselheiros, esse bando de despreparado, dos dois lados, tá? Tanto situação e oposição, que é um bando de despreparado, e com aqueles discursos de boteco, né? Que são tudo botequeiro. Que eu falo são tudo botequeiro.
gastou 700 milhões. Não. Essa conta, o amiguinho, você tem que subtrair o Vitor Roque, que é muito bom. Você tem que subtrair o Paulinho, que infelizmente não está jogando. A gente espera que volte a jogar, mas que é uma contratação acertada. Você tem que subtrair o Andréas Pereira. Esses daí você subtrai. Vitor Roque. Que eu falei, o Vitor Roque, Paulinho e o Andréas Pereira. Então esses três você subtrai. Só nessa brincadeira você já tirou pelo menos uns 250, 300 pau. Milhões. Né? Então a conta correta são são 350, 380 400, milhões. vai. Quase 400 pau, tá bom? Quase 400 pau na conta. Porque é o time reserva juntando os caras pernetas que foram contratados no ano passado. Que é aquela escalação do Grêmio, que é aquela avaliação que eu fiz. Aquela é a conta correta. O Palmeiras gastou quase 400 milhões em reservas fracos ou potenciais titulares que naquele momento não tinham bagagem de titularidade. Um deles ou outro não deu certo, o caso do Felipe Anderson. E o Flamengo pegou um valor menor do que isso, no mesmo período do Palmeiras, e montou um elenco com titulares e reservas campeões. Então, você tem que cobrar a criatividade da diretoria. Como que se ataca o mercado? Com qual característica que eu vou atacar o mercado? É essa babaquice da potencial revenda ou é o ganho esportivo que é muito mais acerto e te dá muito mais possibilidade de ganhar dinheiro em cima? Porque o ganho esportivo é a premiação, é a história, é o patrocínio, é tudo. O Palmeiras arrecada orçamento de 1,2 bi. Sabe por que o Palmeiras tem um orçamento de 1,2 bi? Porque ele ganhou. Porque ele foi campeão. Porque se o Palmeiras estivesse na fila, esse orçamento de 1,2 bi cairia para 600 milhões. E muito desse 1,2 bi aí tem a ver também com a venda, né? De dois garotos que acho que mudaram esse patamar financeiro. Então, mas esses garotos só ganharam popularidade e notoriedade, Lelê, porque o time tava ganhando. Sim. Porque se eles entram na fogueira de um time que tá na fila, os 60 milhões do Hendrick seriam 25. Do Estevão a mesma coisa. Então, quando você tem um time bom ganhando no hype, o valor de mercado aumenta. E o valor do Alan, que também foi multiplicado desde que ele apareceu, valorizou demais, tem tudo a ver com um jogo que não foi de título, mas que foi épico, que foi aquele jogo contra a LDU, os 4-0. Aquele jogo explodiu o Alan pro mundo do futebol. O planeta inteiro viu aquela reviravolta do Palmeiras na semifinal da Libertadores, e ali o Alan passou a valer o que dizem hoje que vale. Então, o Palmeiras precisa continuar sendo protagonista, não só competindo com times competitivos, mas também precisa ganhar de vez em quando, pelo menos um título, para manter essa força de time campeão com jogadores que são campeões. Porque agora já são 2 anos sem ser campeão. Ano que vem, se não acontecer nada de diferente para o Palmeiras ganhar, serão 3 anos sem título. E aí esses jogadores que estão lá não vão conseguir se sobressair, se valorizar do jeito que os que foram campeões conseguiram. Então vai perdendo o valor de mercado isso também. Parece que eles não pensam nessa situação. Ficam felizes com o trivice. Agora, com certeza o Palmeiras foi conivente com o lançamento desse documentário que vai passar no Sport TV, que chama, como é que chama o nome lá? Acesso Total. Acesso Total, que mostra os bastidores do Palmeiras. Cara, pra você fazer um documentário mostrando bastidores de um time, o torcedor quer ver o quê? Os bastidores de um time campeão. Os bastidores. Eu queria ver o acesso total. O acesso total geralmente é feito com os campeões. Eu queria ver o acesso total do Corinthians, campeão da Copa do Brasil. Claro. O que o Dorival falou, como é que foi ali a véspera do jogo, o que eles fizeram no hotel, né? Pô, isso aí é legal, porque no final das contas, o grande finale de um documentário desse é você ver a festa do título no campo. Qual que vai ser o final do Flamengo, né? Ainda não passou isso aí. A imagem no cemitério vai ser. Esse aí não passou. Qual que vai ser o final? Sabe qual vai ser a imagem final? O laguinho lá, o rio, lembra do rio? Aquela coisa pela renovação do Abel. Esse documentário do Sport TV chamado Acesso Total deveria chamar Soberano 2, não Acesso Total. Porque o Palmeiras está perfeitamente caminhando sob os trilhos do soberano. Só falta o 3º mandato. Que o São Paulo se autodenominou soberano e começou ali a decadência do São Paulo, futebolisticamente falando. Certo? E administrativamente também, porque se achou maior que todos. Quando você se acha maior que todos, depois disso, aí você é o início da derrocada. Acesso Total
Pode ser, mas esse filme deveria se chamar Soberano 2, que é o caminho do Palmeiras, se não mudar a mentalidade de quem tá no comando do futebol hoje. Muito bem, torcedor palmeirense, chegando aí. Muito bem, torcedor palmeirense, essas foram as informações do Palmeiras. Palmeiras que busca se reforçar no mercado. E agora a bola da vez, né, meus amigos, é Marlon Freitas. Bom, quero saber a sua opinião. Marlon Freitas te agrada? Bom, se você for olhar, né, em nível, em comparação com o Fabinho, logicamente que o Fabinho é muito mais jogador de nível europeu, seleção, é um jogadoraço o Fabinho. Mas o Fabinho a gente sabe que ganha muita grana, né, ganha um baita salário, mais de 10 milhões de reais por mês. Ao Etihad até facilita a saída do jogador, mas como o jogador ainda tem contrato, né, meus amigos, então o jogador não vai querer abrir mão de umas cifras tão altas assim, mesmo com essa facilitação do Al Ittihad, né, meus amigos. Então, pro Fabinho, meus amigos, vir, né, claro, o Palmeiras tem muito interesse, quer contar com o jogador para a próxima janela, mas é isso, meus amigos, as cifras são muito altas, o jogador teria que abaixar muito o salário, né, teria que abaixar o seu salário ali na casa, sei lá, 1.800.000, 2 milhões, né, visto que o Palmeiras não teria dificuldade de tirar ele da Arábia, né, meus amigos, porque o clube árabe não irá dificultar a sua saída, segundo a matéria da ESPN. E o Marlon Freitas se torna uma solução caseira, podemos dizer, tá aqui no Brasil, né, o futebol que a gente bem conhece, o Marlon Freitas foi muito importante aí pro Botafogo nas últimas temporadas, nas últimas conquistas principalmente, mas é uma quebra de expectativa porque a torcida do Verdão realmente esperava contar com o Fabinho. Mas, se não pintar, né, tem aí essa segunda opção que é do Marlon Freitas. Marlon Freitas é um jogador ok, não é aquela coisa espetacular, mas é um jogador que regula, que não deixa muito a desejar, e quero saber a sua opinião, se te agrada também. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva, um forte abraço, um Feliz Natal, torcida palmeirense, tamo junto, fui!